Então, se um negócio busca a gente hoje, fala, olha, eu tenho uma tese de mudança, eu faço um negócio muito legal, quero captar dinheiro. A gente vai fazer todo um processo seletivo, a gente brinca que é a inteligência olho no olho. A gente quer realmente conhecer aquele empreendedor, entender o que que ele faz, qual que é a tese de mudança, se o negócio para de pé, como que é o fluxo de caixa, para que que ele precisa do dinheiro. Muitas vezes o empreendedor tem dificuldade de mensurar quanto ele precisa, para que ele precisa e como ele vai usar esse dinheiro ao longo do tempo. Olá, eu sou o Renato Fasolino e este é o podcast Tal Investimento. Todas as coisas passam e nada fica. Assim como ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio. Heráclito de Éfeso, também conhecido como pai da dialética, foi um filósofo pré-socrático que viveu 500 anos antes de Cristo. Ele falava sobre a impermanência das coisas. De certa forma, como o taoísmo e o caminho da vida. E também o fluir do rio, conhecido na língua tupi como tre. Todos falam sobre este constante fluxo da vida. E no caso da economia, não é diferente. Por exemplo, se dinheiro fosse um rio, nós teríamos nos banhado durante séculos na compreensão de que o dinheiro nada mais é do que um instrumento para obter retornos financeiros. Apesar de bastante progresso e inovação, esse rio trouxe guerras, inflação e, mais recentemente, uma crise energética sem precedentes. Porém, na mesma dialética de Heráclito, um grande despertar da humanidade. Hoje nos banhamos em um novo rio. Um rio que flui a nova economia. Uma economia movimentada por negócios e causas socioambientais. Com a ajuda dos dois convidados que eu tenho o prazer de falar hoje, é um rio que está fluindo para um futuro próspero, sustentável e humano. A Lívia Junqueira Galazo é bacharel em Administração e habilitação em Comércio Exterior pelo Mackenzie, com MBA pela USP e formação em Liderança Integrativa pela IMO Brasil, em parceria com a Trigon Entwicklungsberatung. Trabalhou durante 7 anos em multinacionais de bens de consumo, gerindo times comerciais, de marketing e de desenvolvimento de negócios, no Brasil, na Ásia e no Oriente Médio. Há 6 anos virou empreendedora. Participou do lançamento da Culture Rocks, uma plataforma de gestão de performance de colaboradores e desenvolvimento organizacional. Fundou a Power Escola, com programas corporativos oferecidos para as lideranças de empresas como Balduco, Tishman Speyer, LinkedIn e Fundação Lehman. E atualmente é consultora de evolução cultural e lideranças na Time e diretora da TRE, Investindo com Causa, onde desenvolve programas e soluções financeiras para conectar investidores a negócios com causas socioambientais relevantes. O Ricardo Cato é uma pessoa que eu tenho o prazer de trazer novamente para o programa. Ele é ex-sócio da EY, da Deloitte e da Axia Value Chain. Atuou em diversas indústrias em projetos de transformação, incluindo supply chain, implementação de ERP, sustentabilidade, responsabilidade social corporativa e transformação cultural. Hoje ele trabalha com coaching e desenvolvimento de lideranças, utilizando o pensamento integral de Ken Wilber, transformações sistêmicas aplicando a teoria U de Otto Scharmer, os modelos de complexidade Cinefin, sempre voltado à facilitação e integração. Ele é CEO da Trustin e conselheiro de instituições como a CREN, Impact Hub, Humanizadas, Grupo Anga, Instituto Integral Brasil e a She Integrates. Lívia e Ricardo, muito obrigado por participarem. Né? Introdução longa, né? Muito legal. Mas estou muito feliz que vocês estão aqui. Obrigada. Vamos lá, para a gente começar então, já que a gente está falando de fluir, né, de rios que fluem, né? Como que a vida de vocês dois fluiu até esse momento? Para daí a gente começar a falar sobre o ouro. Começar? Vai lá. Por favor. Bom, acho que, como você falou na introdução, né, passei por mercado corporativo e vim fazendo uma busca, né, por negócios que fizessem mais sentido para mim e que eu fizesse alguma diferença no mundo, né? Então comecei usando talentos que eu já tinha de treinamento de pessoas, de equipes, que eu já gostava muito de fazer no mundo corporativo. E fui vendo que tinha um caminho muito amplo dentro disso, né? Tinham empresas preocupadas com isso, tinham negócios engajados em resolver problemas. Eu tive um encontro, na verdade, né? O Fluir da Vida foi um encontro que eu tive com um grupo de pessoas, que é hoje a TRE. Era um movimento de pessoas lá atrás, buscando soluções que pudessem movimentar a economia em prol de algo mais positivo. O Ricardo lembra desse movimento Dinheiro e Consciência, ainda existe. É um segundo grupo também trabalhando nisso. Então, tem várias iniciativas que nasceram desse movimento.
E a gente se uniu e falou, vamos criar uma solução que a gente consegue pôr no mundo e colocar em prática. Sair do mundo teórico, do ideal, do utópico, e o que dá para fazer hoje, né, em prática. Então, foi aí que eu participei como uma das fundadoras da TRE, que é uma alegria, né, um filho para mim, assim, essa iniciativa. E eu cheguei até aqui, assim, navegando e ouvindo também a intuição, as coisas que iam surgindo. Então, fui experimentando nesse caminho de empreender algumas possibilidades. E hoje a TRE me nutre muito, assim, como empreendedora, né, como profissional, mas também como propósito. Então, diferente de ficar buscando um propósito, na verdade, eu buscava algo que fazia sentido e que também desse retorno. Então, a TRE, a gente olha para esse fluxo saudável do dinheiro. Não precisa ser tudo ou nada, né? Não precisa ser somente o lucro ou somente o impacto. A gente pode ter os dois, né? Então, como que a gente busca essa abundância nas duas esferas? Foi um pouco dessa busca que eu tive e que a gente está co-criando essa forma de ver dinheiro. Muito legal, muito legal. Ricardo, por favor. Pensando aqui na fluidez da vida, né? Acho que tem que lembrar de algumas coisas que são fortes na minha personalidade. Primeiro é o interesse por aprender coisas diferentes, estudar coisas diferentes e me envolver em temas diferentes. Então, desde de início de carreira, eu fui trabalhar com consultoria e adorei a possibilidade de estar em projetos diferentes, em indústrias diferentes, muito rapidamente. Então, eu nunca fiquei preso numa organização, eu sempre fui cuidando de diversos negócios e diversos projetos, o que foi me dando o desafio de aprender aquele modelo de negócio, e uma vontade muito grande de fazer transformação, de gerar impacto, de criar alguma coisa, deixar algum legado em cada um desses projetos. E isso foi evoluindo com os temas. Então, eu trabalhei bastante tempo com implementação de tecnologia, depois com a cadeias de suprimentos, área de planejamento integrado, supply chain em geral, cadeias de valor. E aí, lá em 2010, eu tive a oportunidade de começar a falar de sustentabilidade. Naquela época, eu não tinha a mínima ideia do que era mudanças climáticas, gás de efeito estufa, responsabilidade social corporativa. Então, de novo, a característica de aprender foi favorável para aprender um tema novo e a vontade de transformar foi me colocando em situações de proporcionar projetos, liderar projetos e conduzir coisas. Num determinado momento, eu me envolvi com capitalismo consciente, o que me deu uma visão sistêmica sobre a questão econômica. O que o modelo capitalista tem de coisas de bom e aonde ele precisa ser ajustado para produzir prosperidade, resolver as questões climáticas, a questão da pobreza, de tudo que a gente tem aí, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu fui entendendo esse tipo de desafio e, ao mesmo tempo, estudando o aspecto humano por trás desse desafio. Por que o ser humano tem dificuldade de superar esse tipo de desafio? O que tem no sistema, no indivíduo, nos grupos, nos coletivos? Então, foi fluindo dessa forma. Então, hoje, eu uso essas duas características de transformação e de aprendizado para apoiar diversas organizações, ou como conselheiro, como investidor e conselheiro, como coach de liderança, né? Depois de ter feito uma carreira executiva, fazendo mais esse papel de conselheiro e coach. Muito legal, muito legal. Bom, obrigado de novo por estarem aqui. Assim, então, pensando em dinheiro, caminho, fluir, o dinheiro, existem muitas definições. Tem gente que fala que dinheiro é um meio de troca, que dinheiro é energia, que dinheiro é ruim. Tem várias opiniões sobre dinheiro, né? E, na verdade, assim, pensando na prática, né, existem diversos tipos de dinheiro em termos de atividade econômica. Existe o dinheiro ligado à filantropia, existe o dinheiro ligado ao consumo, existe o dinheiro ligado ao investimento. Talvez para a gente começar a pensar em investimentos com impacto, em melhorar o planeta, assim,
começar realmente pelo beabá, pelo básico, dinheiro, né? Qual que é a opinião de vocês sobre esses diferentes dinheiros que existem? Bom, na TRE a gente usa, né, o conceito dos 3 tipos de dinheiro, né, que já vem sendo aplicado aí por várias linhas, né, de estudo. Então, assim, são 3 tipos, mas eles mudam muito de acordo com cada pessoa, com as suas crenças, com seus valores, com seus princípios. Então, parte de uma base que é dinheiro de compra ou consumo, dia a dia, né, comprar uma fruta, comprar uma roupa, né, o dinheiro do dia a dia. O dinheiro de poupança ou investimento, que é esse dinheiro futuro que eu guardo de alguma forma, seja debaixo do colchão, né, ou seja num investimento financeiro. E o dinheiro de doação, que ele pode ser uma doação puramente assistencialista, né, como doar uma cesta básica, para um problema emergencial de curtíssimo prazo, que é matar a fome da pessoa hoje, ou uma doação que visa nutrir alguma coisa de longo prazo. Então, doar para um projeto que vai ser construído, para uma escola que vai nutrir alguma coisa por um longo prazo. Então, a doação também tem várias nuances aí de perspectiva, de cultura, até de países, né, que muda muito de um lugar para o outro. Então, tem esses 3 tipos de dinheiro, mas eu tenho uma visão, assim, que também tem o ser humano, como o Ricardo colocou, né, assim, tem o ser humano na equação, e aí isso pode ter diferentes aplicações, né? Entendi. Quando a gente pensa em investimentos, né, a transferência do dinheiro de A para B, né, a gente historicamente pensa no tal do equity, né, você comprar, ser dono da empresa, ser dono do negócio, né, só que também tem o modelo de dívida, né, então como é que na visão de vocês é a diferença entre esse investidor que investe no equity, investe no patrimônio, na compra do capital da empresa, e o investidor que empresta o dinheiro para depois obter um retorno financeiro? Qual que é? Assim, pensando, primeiro a gente fez um panorama sobre dinheiro, um pouco sobre investidor, não sei, pensei para daí a gente começar a fazer esse paralelo com a velha economia e avançar na proposta. Qual que para vocês é a relação entre esses 2 tipos de investidores, de equity e de dívida? Vocês, quem que se habilita? Posso falar, não sou um especialista no tema de finanças, mas eu imagino o seguinte, né? Você tem hoje um mercado de empresas consolidadas e um mercado de startups. E elas estão em estágios de maturidade e de necessidade de dinheiros totalmente diferentes. Você ter ações de uma grande corporação, você tem hoje métodos de análise que você analisa se você empresta dinheiro para aquela empresa, qual é a capacidade dela de pagar aquele empréstimo, ou se você tem ação, se aquela ação vai valorizar ou não vai valorizar, se ela é líquida no dia que você quiser. Então, isso é tranquilo. Quando você fala de negócios que estão se iniciando, que tem ainda o desafio de provar o seu modelo de negócio, etc. e tal, você ser equity de uma startup, você tem que ter muita... acreditar bastante naquele projeto. Enquanto se você tiver dívida e é um dinheiro de risco, talvez você esteja comprometido com o resultado, porque você emprestou o dinheiro e você está correndo o risco de perder, mas você não está equity, você não está dentro do negócio. Talvez essa seja uma diferença que eu percebo dos mercados que precisam de quais tipos de dinheiro. E hoje o que está emergindo muito é o blended finance, onde para algumas startups saírem daquela posição inicial e conseguirem prosperar, talvez ela precise de um dinheiro, de um capital filantrópico. Ela precisa de um dinheiro mesmo a fundo perdido. Que você tem algumas fontes de fundo perdido, até governamentais, etc. e tal, mas o que está acontecendo, que eu estou sentindo que é um movimento que está crescendo, são algumas famílias que estão disponibilizando parte do seu dinheiro filantrópico, não mais só para um trabalho de assistencial, mas também para desenvolvimento de negócios que geram impacto. Então tem está começando uma mudança no jeito da alocação do dinheiro. Por isso que eu acho que o movimento que a Lívia comentou do dinheiro e consciência, da própria origem da TRE, ele é um movimento que está florescendo em outros ambientes também. Eu estou sentindo que isso está ganhando corpo. Não sei se eu respondi. É legal para complementar, acho que está mudando a perspectiva do lado do investidor. Né? Do lado do negócio sempre foi assim.
Os negócios estão aí. Empreender, a gente sempre fala, empreender no Brasil é um desafio, né? É difícil. Como é que capta dinheiro? As perguntas são sempre as mesmas, né? Será que eu faço um Friends and Family aqui, pego um recurso com pessoas que eu conheço e que é mais seguro, é um capital mais paciente que eu posso devolver em 5, 10 anos? Ou eu faço um equity, diluo um pouquinho o negócio, distribuo um pouquinho de cotas, mas é um capital também de mais longo prazo? Ou faço uma dívida, vou num banco e peço um empréstimo? Sim. Ou vou numa plataforma de empréstimo coletivo, como a gente vai falar um pouquinho, né? Então, assim, são recursos que os negócios sempre tiveram, né? Ou dívida, ou equity, e isso não muda tanto. Mas a perspectiva do investidor tem mudado muito. Então, onde eu coloco o meu recurso financeiro e o meu outro recurso, que é tempo e energia. Então, muito se fala do smart money também, do investidor que quer colocar um recurso naquele negócio que ele acredita, ele quer um pedacinho de equity, mas ele também quer colocar a mão. E olhar para aquele empreendedor e falar, qual que é seu modelo de gestão, qual que é a sua estratégia, para onde você está indo, quero ver, quero participar, quero abrir umas portas aqui para você, quero fazer parte desse crescimento, porque eu quero ver o negócio crescer. Exato. Porque a gente tem uma questão também de alguns investidores que, e aí assim, uma tendência de mentalidade mesmo, que é eu quero investir, quero ter equity para daqui X tempo isso valer 10 vezes o valor. Então isso é uma coisa que a gente questiona muito. Né, na TRE. Então, assim, será que acelerar, quando a gente vê processos de aceleração, né, essa coisa de alguns grupos de angels que falam, não, a gente só investe em empresas que vão crescer 10 vezes, tem potencial para crescer 10 vezes. Será que precisa dessa aceleração desenfreada? A custo de que o empreendedor vai batalhar para crescer 10 vezes? E que resultado pode ter se ele crescer 10 vezes? Porque tem negócio que está aí faturando, né, um montante ok, tá se sustentando, já está num estágio de maturidade, vamos dizer, intermediário, não é um negócio no papel, mas também não está em tração, está validando ali sua tese, está crescendo, está indo bem, mas e aí, se ele crescer 10 vezes vai ser bom? Talvez ele pode só dobrar de tamanho e atingir um patamar muito legal. Sim. Então, eu acho que tem esse questionamento pro lado dos investidores, que alguns investidores simplesmente querem investir numa caixa mágica e depois retornar 10 vezes, e alguns investidores vêm se fazendo perguntas diferentes de que impacto esse negócio vai gerar no mundo. Quem são né, como o capitalismo diz, né, capitalismo consciente, quem são os stakeholders ali em volta que eu preciso me preocupar? A conta do meio ambiente, ela é de quem? Porque a gente costuma cobrar essa conta do governo. Né? Assim, quem que despolui? Não sou eu. Na verdade, a gente, né, eu acho que o olhar tem que ser muito como nós, né? A gente como sociedade, nós temos um problema coletivo e nós temos que pensar em soluções para o coletivo. Só que é sempre, a gente parte sempre de perspectivas muito individuais, muito individualistas, e aí a gente tem um problema. Então, quando a gente olha para um investimento de impacto, né, assim, em termos de mercado, um investimento mais consciente, um investimento que busca esse tipo de resposta, são pessoas que estão muito mais engajadas em saber, no fim da linha, para onde vai aquele dinheiro. Então, quando a gente fala de fluxo de dinheiro, de visibilidade do dinheiro, não é apenas virar para o empreendedor e falar assim, como você vai usar o dinheiro? Você vai pagar folha, você vai investir em marketing, você vai aumentar a produção, o que você vai fazer com esse dinheiro? Não é só isso. É assim, esse empreendedor vai fazer tudo isso e vai acontecer o quê quando ele crescer? Ele vai aumentar os seus fornecedores ou ele vai pegar uma mão de obra barata na Índia? Né? Então, assim, são pequenas escolhas e caminhos que esse dinheiro vai fazendo e que às vezes a gente não quer ver. O investidor simplesmente quer ver o retorno. Então, quando a gente abre um encontro de investidores, por exemplo, na TRE, a primeira coisa que a gente fala, isso aqui vai ser uma conversa para você conhecer esse empreendedor. Para você perguntar, Renato, você como empreendedor quer fazer o quê com o seu negócio? Para ter esse espaço de troca. E não as pessoas chegarem para falar qual que é o retorno, qual que é o risco. Porque a pergunta de investidor geralmente é isso. Qual é o retorno, qual é o risco, qual é o prazo, quantas vezes vai crescer? Né, assim, a gente precisa sair desse lugar. Então, eu acho que essa perspectiva de como vem fluindo, né, os investimentos, como vem evoluindo, a própria lógica do Blended Finance, é como eu crio estruturas mais inteligentes e que olhem, né, para onde vai o dinheiro, como ele é distribuído. Porque se a gente quer ter uma distribuição mais saudável, mais justa, a gente precisa olhar para todas as pontas. Né? Então, vamos dizer, essa evolução do capitalismo, inclusive a gente tem grupos de estudo, na TRE a gente está estudando agora aquele livro Para Além do Capitalismo, sabe? E é muito legal, porque a gente discute desde lá da origem, né, do conceito de terra, do conceito de propriedade. Então, assim, por que aquela propriedade é do fulano e não é do ciclano? Por quê? Assim, então, assim, não vou entrar nessa profundidade, mas assim, por que a gente como investidor não faz boas perguntas para o empreendedor?
Por que a gente não se faz boas perguntas? O que eu fiz com o meu dinheiro? Para onde foi meu dinheiro? Então, assim, tem muita gente caminhando para isso, então a gente vê um movimento muito positivo para investimentos de impacto, mas a gente tem um mega desafio ainda no ecossistema. É legal, assim, você vê a premissa histórica que você falou, prazo, risco e tal, né? Isso alimentou, se a gente voltar um ano na história, não precisa nem voltar tanto, né? Era a febre dos unicórnios, todo mundo era unicórnio, assim, investe porque vai multiplicar por 1000 e tal. E olha a situação atual, unicórnios demitindo, né? Petróleo e gás estourando, então é um baita desafio. E então eu concordo, acho que esse fluir para esse modelo mais consciente de investimento, seja via equity ou dívida, ele está acontecendo naturalmente, porque a gente já viu que não tem lâmpada mágica né, e a gente tem que realmente se envolver com as coisas. Tem uma outra transformação importante que é olhar para negócios resolvendo questões sociais e ambientais. Sim. Porque até um tempo atrás, eu ouvi de empresários dizendo o seguinte, eu pago os impostos e essas questões são problemas de governo. E hoje, o empreendedorismo de impacto é olhar para questões sociais, ambientais e da nossa era e desenvolver negócios que atendam a essas demandas. E fazer a regeneração necessária a partir disso. E ser sustentável, porque aí é outro paradigma. Mas impacto e sustentabilidade financeira, elas se conversam? É um desafio encontrar modelo de negócio que tenha esse balanço de ser autossustentável financeiramente e gerar o impacto prometido. Não é uma coisa simples, a gente acompanha várias organizações, mas é possível, e esse é o desafio humano que tem por aí. A outra coisa que eu queria colocar é que ampliar também a visão de capital. Às vezes o negócio precisa de capital financeiro, precisa de dinheiro para ter recursos humanos, né, contratar pessoas, contratar tecnologia, fazer desenvolvimento de outras coisas. Mas tem outros capitais que o negócio precisa. Às vezes, para um negócio prosperar, ele precisa de uma carteira de cliente. Ele precisa de 3 ou 4 clientes que deem sustentação para que o modelo de negócio se comprove. Né? Então, o capital de relacionamento, a conexão que as pessoas têm, outros capitais, né? Capital intelectual, fazem parte dessa nova economia que está emergindo. Não, então é legal, é bom gancho que você trouxe, né? Pensando nessa nova economia, vocês falaram sobre o blended finance, falaram sobre essa gama maior de stakeholders hoje em dia, que vai além do investidor, investido e banco, né? Vamos talvez fazer um panorama. Qual é esse ecossistema? Quem são os stakeholders dessa nova economia? Por exemplo, você tem figuras como a TRE, você tem incubadoras, você tem aceleradoras. Qual que é um pouco esse ecossistema? Para a gente ver quem são os agentes aí desse novo mundo. Tem um mapa muito legal que eu gosto de recomendar, que é um mapa do ICE, do Instituto de Cidadania Empresarial, que tem um mapa enorme assim, do ecossistema por camadas também. Então, tem os intermediários, quem está aqui no desenvolvimento, incubadoras, aceleradoras. Tem os outros tipos de intermediários financeiros, como a TRE, então, plataformas, fundos, enfim, tem vários formatos financeiros, inclusive alguns de CVM, alguns de mercado de capitais e alguns de Banco Central, né? Então, tem modelos diferentes. E tem todo um ecossistema em volta, que são associações, institutos, ONGs, Senai, Sebrae, né, BNDES. Então, tem todo um ecossistema que não é necessariamente de impacto, mas que também serve ao mercado. Porque quando a gente fala de impacto, a gente tende a ir para uma bolha muito restrita de negócios, até complementando o que você trouxe, de negócios que estão buscando resolver um problema e que já nascem com esse DNA, né, com essa lógica de o meu modelo nasceu para resolver esse problema. Só que a gente tem que olhar que isso é uma fatia pequenininha do mercado do mundo, né? Então tem gente que olha e fala, vocês estão falando de um negócio minúsculo. Mas o mercado ele é muito mais amplo, porque a gente tem que olhar para quem está fazendo transformações. Então, muitas vezes, uma grande organização ela tem um processo ali dentro que resolve um problema. Isso não pode ser desconsiderado.
né? Então, quando a gente amplia esse olhar, quando a gente fala de ecossistema, eu acho que a gente precisa considerar isso também. Então, muitas vezes uma empresa que não nasceu para isso, uma empresa que existe há 40 anos e produz algum produto trivial, ela pode ter algum processo ali, vamos dizer, uma empresa de roupa que tem algum processo molhado e ela faz aquilo ali com consciência, o descarte adequado daquele líquido, a matéria-prima rastreada, a mão de obra bem qualificada, treinada, com boas condições. Então, tem ali um processo que é bem cuidado e que você também resolve problemas naquela microcomunidade, né? Então, eu acho que se a gente ampliar esse olhar, o ecossistema como um todo, ele serve a pode incluir, mas assim, existe um microecossistema aí, né, que a gente brinca, o Mundo Fantástico de Pinheiros, aqui em São Paulo, que a gente tem uma série de organizações muito legais, com esse DNA de nova economia, com esse olhar para já nascer, né, como a TRE nasceu, com esse sonho de já resolver um problema, de trazer uma solução já inovadora, de trazer opções de negócios de impacto ou sustentáveis, ou opções diferentes para os investidores que querem sair do trivial e investir nesse tipo de negócio. Então, né, acho que a gente pode ampliar um pouquinho esse ecossistema, né? E esse ecossistema, essa nova economia, na opinião de vocês, ela está nascendo como fruto da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Ou veio antes, ou ela é complementar? É uma deriva da outra, ou elas são duas coisas que estão meio que se moldando juntas, se evoluindo juntas? Vocês sabem dizer? Eu acho que é um pouco de tudo, na verdade. Eu acho que organizações que têm relações com comunidades, por exemplo, elas são mais sensíveis aos temas há muito tempo, né? Ou organizações que dependem do capital natural, extraem produtos naturais, transformam, elas têm uma consciência ambiental instalada. A pergunta que você coloca é o seguinte: você faz o que a lei te exige fazer, ou você usa a tua capacidade para fazer além da legislação e produzir um impacto positivo? Essa é a transformação que está acontecendo. Até pouco tempo atrás, a organização fazia só o que era exigido pela lei. Que infelizmente não contempla tudo o que precisaria. E não contempla tudo o que precisaria. A partir do momento que você entra numa pauta global, né? A agenda das ODS, você começa a entender de que você está consumindo recursos naturais numa velocidade que o planeta não consegue regenerar. Você tem uma desigualdade social vergonhosa. Você começa a questionar os seus processos, o seu modelo de negócio, a necessidade de mudar o seu próprio negócio. Às vezes você não consegue inovar, aí entra campanhas para atrair startups que resolvam suas questões e assim por diante. Então, você tem um movimento retroalimentando a economia, vamos dizer, mais tradicional, a partir dessas inovações que estão sendo geradas e da pressão dos compromissos que elas estão fazendo. As nações fizeram compromissos, pacto global, né? As empresas fizeram compromisso, as grandes companhias fizeram compromisso e elas pressionam as suas cadeias de fornecedores. Então, é um movimento que está vindo. Né? E eu acho que tem uma questão que essas agendas, elas vêm como uma linguagem para a gente tentar trazer uma linguagem única, né, um consenso, talvez, de para onde a gente está indo. Porque os ODS são, querendo ou não, uma linguagem global com indicadores, né, por tópicos, por temáticas, que são relevantes para o mundo inteiro. E aí a gente tem indicadores que você já consegue parametrizar a mensuração. Então, no mundo todo, sabe-se que aquele item a gente mensura desta forma. E tem itens que não tem um padrão, que vai variar conforme a realidade daquele país, daquele local, daquela microcomunidade, aquele bairro daquela cidade. Então, varia muito. E eu acho que tem uma ampliação de consciência nesse processo que vai acontecendo. E é no tempo de cada um também, de cada sociedade ou de cada indivíduo. Porque não tem uma resposta certa de quando você desperta para isso, mas, de fato, a gente tem ainda uma maior parte da população que é míope para esses problemas. Então, mesmo aquele ponto que você falou de eu pago meus impostos, eu fiz o mínimo que está na legislação e estou em paz, o resto o governo resolve, se é um problema
do outro e não meu, isso é uma forma míope de ver as coisas, porque se eu contrato meus trabalhadores e pago o salário mínimo e estou resolvido, eu não estou parando para pensar se aquelas pessoas estão com as suas necessidades atendidas, se elas estão bem de saúde, ou se elas estão pegando 3 horas de condução para chegar aqui e 3 horas para voltar, se está insalubre ou não. Eu estou cumprindo a legislação. Eu pago o salário da lei, eu dou os EPIs e fiz minha parte. Então, assim, até que ponto esse modelo nos leva para uma evolução como sociedade, como modelo de negócio, né, com resultados propositivos, né, com resultados de solucionar algo. Legal. Então, assim, se a gente tem uma sociedade em que a maioria faz o mínimo, né, faz só o obrigatório, a gente tem um problema. Então, se você pensar assim, o que veio antes? Acho que vem lá, desde muitos anos, anos 60, 70, talvez, né, uma vontade de se libertar de um modelo tradicional. A gente teve lá atrás, né, um modelo de escravidão, que os economistas, na época, a gente estudou isso essa semana lá no grupo da TRE, os economistas falavam naquela época, a gente não vai sobreviver se não tiver mais os escravos. Então, a gente tem grandes momentos em que a gente tem uma mudança de mentalidade. Não, peraí, é um ser humano. A gente pode sobreviver sem o modelo de escravidão. Vamos criar um modelo diferente, que não precise de um escravo. Né? E ainda assim, hoje a gente tem um modelo econômico que muita gente é praticamente escravo do trabalho ali. Não como escravo de antigamente, mas realmente um modelo que ainda não é saudável para aquele indivíduo. Então, como é que a gente, né, hoje vê esse movimento? Ele olhando num espectro de curto prazo, de 5, 10 anos, a gente não vê essa mudança tão nítida, mas olhando num espectro de 50 anos, de 100 anos, a gente vê que, nossa, teve uma mudança de paradigma ali, né, naquele momento. Então, eu vejo que a gente vem acompanhando essa mudança, vem acontecendo, não é uma coisa de agora, da minha geração, acho que começou já há alguns anos, e é uma onda que agora está alta, está todo mundo falando de ESG, de nova economia. Então, várias pessoas, inclusive, querem falar de tecnologia como nova economia. Então, o termo nova economia tem várias interpretações. Sim. Porque a gente está caminhando com muita coisa ao mesmo tempo, né? A gente tem moedas digitais, a gente tem muita inovação com tecnologia e se mistura em várias áreas, saúde, né? Mistura tanta coisa que não dá para a gente vir aqui e falar o conceito é isso. Né? Porque é muito amplo. Mas eu acho que as coisas vêm caminhando já há um tempo, e aí o mundo tenta trazer uma linguagem única. Vamos falar ESG no mundo inteiro, vamos falar ODS no mundo inteiro, para ver se a gente se entende, né? Mas é complexo. Entendi. É bom porque a gente começou, então, né, contextualizando dinheiro, investidores, daqui, dali, ecossistema. A gente está falando sobre esse paradigma que está virando agora. Eu estou certo em assumir que esse paradigma é a mão invisível do mercado de Adam Smith, oferta e demanda, essa coisa meio binária, preto no branco. Uhum. Como é que, assim, esse é o paradigma? Porque, a gente tem um ecossistema novo, a gente tem novas colaborações, mas talvez até eu, com um chapéu de contador, sou contador de formação, sempre penso no débito e crédito, né? Então, assim, esse é o paradigma. Me parece difícil romper esse paradigma de oferta e demanda, né? Pega o petróleo, o preço está estourando, por quê? Tem um cara que virou a chave e cortou o gás, aí então fica mais caro. Assim, estou certo em assumir que esse é o ponto de partida dessa virada de chave, ou o problema é mais embaixo ainda? Ou tem outras variáveis que eu não estou considerando? Eu diria que vai haver uma mudança no paradigma. Uhum. O mercado funciona muito numa lógica de escassez. Então, essa questão da oferta e demanda mas compra agora porque senão você fica sem. Então, fica estimulando o consumo numa lógica de escassez. Por outro lado, o que a gente está produzindo em termos de bens materiais e de tecnologia e tudo que está acontecendo, a gente vai chegar num período onde as necessidades materiais não vão estar... A gente vai ter abundância das questões... E a escassez vai estar nas relações humanas, no cuidado. Porque isso você não substitui. O distanciamento social está aí para mostrar isso. Né? A pandemia deu um início de entendimento sobre isso. Ou seja, a partir do momento que a gente sair desse paradigma de escassez que opera o mercado e a gente falar assim, não, a gente já tem o suficiente como sociedade, dá para consumir tudo pela criptomoeda, pela internet, pela realidade virtual,
eu consigo atender as necessidades básicas e a questão da escassez não vai estar mais pegando, e eu vou ter abundância, eu tenho um novo paradigma nessa nova economia, que é a economia do cuidado. Na TRI a gente fala economia do amor. Que é aquela que você olha para as suas necessidades como indivíduo, as necessidades do outro e as necessidades do planeta. Né? Ela tem esse cuidado com todos, né? E aí, quando a gente fala de mão invisível, é aquele olhar de não é comigo. Pago meus impostos. Não consigo controlar. Não consigo controlar, isso aí é o mercado. É igual você falar de ações. Eu tenho algumas ações aqui, mas os analistas lá da minha corretora estão fazendo o trabalho deles, eu não tenho o que fazer. Se cair, caiu. Se subir, subiu. Tô aí vendo como é que vai acontecer. E todo mundo experimentando ser um pouco analista e, na verdade, fica vendo os movimentos do mercado, uma coisa meio invisível mesmo. Sim. E na TRI a gente traz essa provocação, essa pergunta. Existe uma mão visível que é a minha. Eu posso falar, eu não compro dessa marca que escraviza mão de obra. Eu não consumo produtos dessa outra marca porque eu não concordo com os princípios dessa empresa e como ela faz a gestão do seu negócio. E a gente vê hoje um movimento muito grande de consumidor mudando o paradigma das empresas. Então, se o consumidor reclama, se o consumidor faz um barulho na rede social, o próprio cancelamento que hoje tem, assim, né? Sim. Que é muito rápido, com rede social tudo ficou muito rápido, a gente tem um novo paradigma já, né? Assim, que existe uma mão visível, sim, e as nossas ações, por menores que pareçam, elas têm impacto, porque ela pode virar uma onda, ela pode virar uma trend, vou falar a linguagem aí do momento. Se vira uma trend, você gera uma grande transformação. A empresa tem que se desculpar publicamente e mudar aquilo ali. Que nem a gente tem visto algumas empresas que têm problemas aí públicos e não mudam. O problema aparece de novo, e de novo, e de novo. Isso vai se tornando um problema de reputação, Claro. que pode afundar aquela empresa centenária. Hoje em dia, não se passa ileso, né? A não ser que tenha algum favorecimento. Mas, assim, a gente tem uma mudança de paradigma e o que está no centro, como o Ricardo falou, é o indivíduo, é o ser humano. É esse cuidado. É a pessoa que está extremamente insatisfeita e coloca a boca no trombone. Esse indivíduo consegue fazer uma transformação. Então, essa questão da mão invisível é uma forma de você se retirar do problema, de você não se responsabilizar. Mas se a gente pensar numa autorresponsabilidade que todos nós temos, a gente pode sim gerar transformação. E aí a gente sai dessa ideia de que tudo que a gente está falando aqui é muito utópico e fala, não, mas isso aqui é real. Se a gente começar a fazer, e mais gente começar a fazer, e todo mundo começar a cobrar as empresas, isso muda. É essa mudança de paradigma. Alguém lá atrás falou, gente, a gente não pode escravizar a pessoa. E aí foi taxado de louco, foi perseguido. Em algum momento, essa chave virou. Sim. Porque veio um movimento de baixo para cima, de nós não vamos aceitar mais, de mudança. Então, eu acho que esse é o movimento do invisível, do não é problema meu, para o visível. Eu tenho ação para ser feita, né? Pensando na oferta e demanda aí, então você tem, historicamente você tinha o modelo de competição, você tinha uma oferta, 2 fornecedores. Então, eu vou competir com o meu outro fornecedor para oferecer um produto ou mais barato ou melhor para esse consumidor, essa demanda que vai adquirir. Então, vence quem for mais competitivo. Só que se essa demanda, se esse cliente hoje ele está mais engajado nas redes sociais, está mais consciente sobre o impacto que o consumo dele ou dela gera. Então, eu entendi esse ponto. É como se o eixo oferta e demanda, ele ganhou uma nova configuração, onde a demanda meio que fala, olha, oferta, se você não atender a ABC, você está fora do jogo. É isso né? aí. Então, aí meio que conduz a essas transformações. E como o Ricardo falou, é a abundância. Na verdade, existe cliente para várias empresas do mesmo segmento. Elas não precisam brigar pelo mesmo cliente. Né? O Renato pode fazer uma compra hoje na empresa A, amanhã na B e amanhã na C. Você é um consumidor que pode navegar no mercado. Você não precisa ser só de uma marca. Você não precisa ser exclusivo daquela marca. O consumo está muito mais fluido, né? Está muito mais rápido. Então, você consegue descobrir hoje uma marca do Chile e comprar pela internet e receber na sua casa. Então, isso mudou muito essa dinâmica de briga pelo cliente e muito mais de como é que eu expando o awareness da minha marca, como é que eu torno a minha marca conhecida, né? Eu amplio isso sem ter que brigar com o cara do meu bairro. Se ele quer vender só aqui no bairro, bom para ele. Eu não vou brigar
tem N outros mercados que eu posso buscar esse cliente, e esse cliente não vai ser meu para sempre. Eu tenho que reconquistar esse cliente sempre. Então, é essa coisa de eu querer fazer mais, fazer melhor pelo cliente, né? Legal. E pelo mundo. E não só porque eu quero vender e eu quero ter esse cliente só para mim. Acho que mudou muito essa dinâmica. Mudou. E você pensa o impacto dessa tecnologia, né? De você comprar em qualquer lugar, comprar de forma virtual, o que disponibiliza de pequenos e micro negócios que se viabilizaram a partir daí. E essa é uma economia que eu fico pensando, falo assim, quantos por cento de desemprego a gente tem mesmo? 12, 13 milhões de pessoas. Oferta e demanda, né? Tem oferta de emprego, tem demanda de emprego, mas como é que essas pessoas estão sobrevivendo? Existe uma economia acontecendo de pequenos empreendedores, de negócios chamados, às vezes, informais, que estão utilizando a rede de formas que a gente nem imagina. Sim. Só quando você vai No detalhe é que você começa a entender como é que a coisa, como é que flui. São volumes menores do que aquilo que a gente está acostumado a falar de mercado, mas existem mercados acontecendo que a gente não... Que passa desapercebido. Tem mais de 140 bancos comunitários no Brasil, com moeda própria que só circula no bairro, só circula naquela comunidade. 140? 140. Caramba. O mais famoso, Banco Palmas, em Fortaleza, tal, modelo e-dinheiro, e está esparramado isso em vários lugares. Óbvio que tem... Mas o Banco Central não vai... Ela está regulado, porque é uma moeda que circula só dentro daquela comunidade. Tá. Né? Então, óbvio que se isso cresce, o sistema bancário vai olhar e vai falar, opa, isso aqui está tomando... Mas as fintechs já fizeram uma transformação enorme. Blockchain. Né? Sim, então, a transformação do sistema financeiro está acontecendo. Muito com legal. Multimoedas. E aí, quando multimoedas, eu proponho algo além do dinheiro, para a gente olhar para outros capitais que podem ser aportados e disponibilizados aí. Né? Muito legal. Vamos então falar da TRE, falar em transformações, em agência, em agente de mudanças. Explica um pouco o que é a TRE, que tipos de programas vocês desenvolvem e quais mudanças vocês proporcionam ou fomentam. Legal. Bom, a gente busca desenvolver programas sempre em colaboração. A gente acredita muito que a colaboração é essa forma de cada um colocar o seu melhor talento para fazer um conjunto, né, mais eficiente e melhor. Então, a gente cria programas em colaboração com outros parceiros para conectar essas duas pontas, o negócio, que busca solucionar algum problema e que gera algum impacto positivo, e o dinheiro. O dinheiro pode vir através de um recurso privado, de investidores, ele pode vir através de um blended, né, de um recurso filantrópico. A gente pode falar um pouquinho do blended também para explicar esse conceito que ele é mais recente, muita gente já conhece, mas ele ainda é um experimento no Brasil, né? Assim, a gente vem experimentando veículos para fazer isso. Então, o que a TRE faz, a gente desenvolve um programa, busca esses negócios e leva o recurso, esse fluxo saudável de dinheiro para chegar nesses negócios. Porque a gente acredita que eles são a semente da nova economia. Então, a gente começou com esses negócios, DNA, impacto, né? Negócios que realmente buscam gerar uma transformação, e a gente ampliou recentemente para também impulsionar negócios que estão querendo se transformar. Que falaram, legal, meu negócio já existe, eu não nasci para isso, eu nasci para vender bolacha, né? Não estou fazendo nada diferente para o mundo, mas quero que todos os processos do meu negócio sejam bem feitos, sejam bons para quem se envolve com o meu produto, com a minha marca, com os meus processos. Então, existe aí também uma gama de empresas que vem buscando esse olhar para gerar um impacto positivo. Porque, no fim do dia, todo negócio tem impacto. Ele pode ser negativo, Claro. ele pode ser neutro, 0 a 0, pode ser positivo. Então, o que a TRE faz, a gente quer trazer luz para esse tipo de iniciativa e trazer esse fluxo de dinheiro para essas iniciativas. E aí tem N outros serviços que a gente faz aqui no meio, mas é basicamente isso. Mas pensando numa empresa, então, você falou, para mim está claro, se é um negócio embrionário, se é um projeto que precisa de financiamento, está claro, assim, trazer esse recurso. Mas você mencionou empresas que querem melhorar os seus processos, reduzir os seus impactos. Nesse caso, assumindo que ela já tenha lá um caixa, ela tenha um capital de giro que
ou um EBITDA, enfim, uma geração de caixa que permita ela financiar. Uhum. Aí haveria necessidade de trazer esse dinheiro ou aí o trabalho da TRE é via consultoria, alguma outra forma de juntar essas pontas? Legal. Com parceiros, dependendo do programa que a gente tem, a gente pode trazer esse braço de desenvolvimento para o negócio. A gente tem um programa hoje que chama Territórios Regenerativos, que a gente vai com esse olhar para um território no Brasil. Nosso sonho é chegar em 20 territórios até 2030. A gente já está hoje trabalhando em 3 territórios no Brasil. E dentro desse território a gente tem um parceiro que é o Parsifal 21, a gente idealizou juntos esse programa, e o Parsifal traz esse olhar para o desenvolvimento do negócio, gestão, desenvolvimento das lideranças, para que ele se estruture e esteja pronto para fazer esse tipo de transformação. Então, a TRE a gente cuida dessa parte do fluxo saudável do dinheiro e o Parsifal cuida da parte do desenvolvimento do negócio. Então, isso varia conforme a necessidade do negócio, né? Hoje, a gente não faz aleatoriamente qualquer negócio que surja, né, alguma consultoria para isso. A gente faz, dependendo do processo seletivo, se fizer sentido uma captação, que é o nosso core business, né, se fizer sentido uma captação de recursos, a gente coloca também esse braço de desenvolvimento junto. Mas isso vai depender de cada desenho de programa. Então, como a gente estrutura programas, a gente quer que isso seja feito de uma forma transparente, né, e que tenha ali uma governança, uma lógica para o que a gente está querendo fazer. Então, se um negócio busca a gente hoje e fala, olha, eu tenho uma tese de mudança, eu faço um negócio muito legal, quero captar dinheiro. A gente vai fazer todo um processo seletivo, a gente brinca que é a inteligência olho no olho. A gente quer realmente conhecer aquele empreendedor, entender o que ele faz, qual que é a tese de mudança, se o negócio para de pé, como que é o fluxo de caixa, para que ele precisa do dinheiro. Muitas vezes o empreendedor tem dificuldade de mensurar quanto ele precisa, para que ele precisa e como ele vai usar esse dinheiro ao longo do tempo. Então, no processo, a gente vai olhando para isso também, dando uma ajuda, né? A gente não pode fazer isso por ele. Eu acho que isso é um processo individual, né? Do empreendedor, seu sócio, sua estrutura societária, sua intenção de diluir equity, de endividamento, às vezes já tem endividamento passado. Então, tem toda uma complexidade nesse processo seletivo, por isso que a gente não é um fast credit. Sim. Você não vai preencher um formulário e saber amanhã se você pega um empréstimo. Tem negócio que vem pra gente falando assim, dá pra eu captar semana que vem? E a gente fala, não, na TRE, nosso processo não é fast credit, é um processo de muito cuidado, de olhar no olho do empreendedor, entender tudo que tem por trás, porque é complexo, porque a gente reporta para os investidores não só a saúde financeira daquela operação e daquele negócio, mas sim essa tese de mudança, esse impacto, para onde foi o dinheiro, como que o negócio usou esse dinheiro para gerar mais impacto ou para se estruturar melhor e sobreviver para gerar mais impacto futuro. Então, o nosso trabalho da TRE, a gente fica nesse lugar de intermediário, né, de consultor, porque tem muito esse olhar de cuidado. A gente até, quando a gente tenta trazer essa narrativa do que a TRE faz, a gente fala que é uma curadoria, porque tem que ser muito cuidadoso com o que a gente vai ofertar para o investidor, né? E muito cuidadoso com os negócios, porque a gente quer que o crédito seja saudável para ele também. Se com 300 mil ele consegue fazer um investimento de tecnologia e melhorar o patamar ou ampliar sua produção, enfim, qualquer que seja o modelo, por que ele precisa captar 450? Dinheiro sobrando também pode ser um problema. Claro. Então, como que a gente olha para esse cuidado para o lado do empreendedor também? Então, tem um cuidado com o investidor, tem um cuidado com o empreendedor. Por isso que a gente sempre fala que a TRE está nessa ponte, nessa conexão, né? Perfeito, perfeito. Você falou em narrativas, né? E, enfim, minha formação em finanças, eu trabalhei com relações com investidores muitos anos e aí numa virada de chave de carreira, imagino, virei ator amador de teatro, comecei a estudar storytelling, enfim, dei uma... né, explorei um outro mundo aí. E as narrativas, elas me fisgaram já desde o começo, né? A jornada do herói, inclusive os roteiros das conversas desse podcast, eles são mais ou menos estruturados nessa narrativa. Qual que é a visão de vocês sobre a importância das narrativas? Assim, de como é que você estrutura uma comunicação com o investidor, com um empresário, um empreendedor? Qual que é a narrativa e como é que ela pode ser um instrumento benéfico para fortalecer os relacionamentos e tornar nutrir melhor, o dinheiro nutrir melhor os projetos, as causas? Fiquem. Pergunta sempre. Poxa, no desenvolvimento dos estágios de consciência, em algum momento a gente descobre que a gente vive mais na narrativa do que no que a gente chama de realidade, né? A linguagem cria realidade.
Como a gente não tem um assessment de qual é o modelo mental de cada um, como ponte, que a TRE é, que o outro papel que eu faço também, a gente tem que conseguir encaixar a narrativa adequada para cada público que a gente conversa. Então, a organização está num nível de maturidade, o empreendedor está num nível de maturidade, o investidor está num nível de maturidade, e a gente tem que ir encaixando a construção de narrativas e fazer sentido. A outra coisa que eu acho que é importante, a gente comenta às vezes do walk the talk, né? Que é a narrativa ser coerente com a experiência. Então, por exemplo, quando que eu fiquei fã da TRE? Início de pandemia, Covid-19, o pessoal vem e lança um programa chamado Covida-20. Covida-20. Como que a gente mantém a vida para além do Covid-19? Chamou um grupo de voluntários. Na época, eu me candidatei a ser voluntário. Assim, nós precisamos avaliar, tem um grupo de empresas que está precisando de empréstimo para sobreviver por um período que a gente não sabe exatamente quanto. Mas vamos criar aqui uma lógica. Tem um grupo de investidores que está a fim de ajudar e vamos fazer o match. Vocês ajudam a... E eu me coloquei como voluntário, entrevistei várias empresas para entender... A gente trabalhou muito, hein? Entender olho no olho do empreendedor, se o negócio dele realmente é de impacto, o que ele está precisando, qual a capacidade dele de passar pela pandemia, porque a gente não tinha a mínima ideia quanto tempo, era bem difícil de avaliar isso, né? Foi bem no começo. A pandemia vai durar quanto tempo, né? Estava lá em maio de 2020. Não sabia. E a economia vai retomar quando? Né? O modelo de negócio vai ter que se transformar. E o acolhimento, o cuidado da TRE, de aproximar as organizações, de fazer grupo de conversa, de diálogo para ver o que mais elas precisavam, além do capital para pagar a folha de pagamento, né? O que mais você precisa, e aí a troca, as dicas, uma comunidade foi se formando a partir desse programa. Né? Interessante. Então, você vê que tem... Ao contar essa narrativa, eu me dou conta de que o que você faz é um trabalho de comunidade. Né? Eu posso contar essa narrativa. O que a TRE faz? Quando ela faz a ponte entre investidores e negócios que precisam de investimento, ela alimenta uma comunidade de encontro de pessoas, que no olho fala, no seu negócio eu vou investir, no seu negócio conta comigo, o que mais você precisa? E o empreendedor fala, legal, você está me ajudando a desenvolver um sonho, porque normalmente o empreendedor ele é apaixonado pelo tema que ele está empreendendo. E essas conversas vão organizando ideias, vão criando novas narrativas para os negócios, vão reformulando, não fica aquele sonho, né, todo... Uma história muito utópica, idealista, ela entra para um caminho de realidade, de como você evolui no dia a dia, mês a mês. Né? Então, isso é construção de narrativa o tempo todo. Foi legal você ter falado da construção da comunidade, porque a gente não combinou essa resposta, mas quando você falou de narrativa, a primeira coisa que eu pensei, na perspectiva da TRE, é do encontro. Que pra gente, esse é o jeito de fazer, né, a diferença, de fazer as pontes. É através do encontro. A gente nunca fez um pitch para investidor, né, uma coisa muito formal. A gente sempre fez encontros, uma roda de conversa, e como isso nasceu muito na pandemia, né, esse processo todo do Covid-20, a gente fazia tudo virtual, então era muito acessível, tinha gente de vários lugares do Brasil conhecendo um negócio de Fortaleza. É muito legal isso, né, promover esse encontro tem a ver com uma narrativa, um sonho, um ideal, que eu trago para a prática. E eu junto pessoas que se encontram naquela narrativa, que se encontram naquele ideal. A gente brinca que é os bichinhos que picaram, né? Assim, o bichinho me picou e eu te encontrei. Porque é um encontro mesmo de afinidades. E quantos empreendedores que foram beneficiados por esse programa, que 47. Que mudaram a sua narrativa de negócio a partir do próprio programa. Sim. Né? Porque
tinha uma ideia, estava querendo alguma coisa e foi reformulando o seu jeito de se apresentar no mundo. A Tre ajudou a fazer o pitch de cada um, né? A gente faz um report semestral. Quem quiser, né, dar uma olhada no nosso site, tem lá os reportes semestrais desde 2020. E a gente tenta trazer um one-page de cada negócio investido. Hoje já são mais de 50 negócios que passaram por esse processo com a Tre, né, de a gente juntar investidores. Então, só para deixar claro, a Tre não pega dinheiro de investidor. A gente faz a ponte, o dinheiro vai direto do investidor pro negócio. Então, a gente não tem um fundo. Você escolhe ativamente qual negócio você se identificou. Eu gostei do negócio do Ricardo, eu vou colocar dinheiro no negócio do Ricardo. Você não vai colocar na Tre, você não vai colocar num fundo mágico. Não tem mágica. Eu vou colocar no negócio do Ricardo. Então, eu vou no encontro para fazer uma pergunta para o Ricardo. Eu quero entender melhor o negócio dele e quero colocar o dinheiro no negócio dele. Então, nesse report, a gente tenta trazer um pouco do que é cada negócio, o que ele faz, como está a saúde financeira, como tem sido os desafios, porque está todo mundo com muitos desafios desde a pandemia, né? E aí é onde entra muito narrativa, né? Exatamente, porque a gente não quer trazer algo para convencer. Essa base de investidores, eles já estão com a gente. Eles já apostaram naqueles negócios, já acreditaram, já colocaram ali. Quando a gente fala em crédito, a palavra crédito é dar confiança, dar crédito, dar confiança a alguém. Então, eles já depositaram confiança naqueles negócios. A gente não precisa convencer ninguém. Então, o report, ele é uma forma de gerar transparência, de continuar nesse vínculo de confiança. De confirmar, né? De confirmar a confiança. De confirmar a confiança e falar, olha, o negócio está com desafios A, B, C, tem planos C, D, E, né? E seguimos. Então, eu acho que tem esse olhar para uma comunidade que teve um encontro ali pontual e continua se relacionando. E em níveis diferentes. Às vezes a pessoa está sem tempo e não vai acompanhar tanto. Outras pessoas querem se envolver e falam, eu quero ser voluntário. Aquele negócio está com dificuldade, ele está sem braço. Tem algum voluntário que pode ser CFO dele, temporariamente? Nossa rede tem N pessoas que foram voluntárias, que entraram para dentro do negócio, para apoiar o negócio. Isso é o capital não financeiro. Exato. Né? Se aportou outro capital. Se aportou outro capital. Capital intelectual. Tempo, né? Tempo e talentos, né? Tempo e talento. Engraçado, tem aquela coisa, né? Dinheiro, tempo é dinheiro. Todo mundo fala tempo, dinheiro, tempo é dinheiro. Mas dinheiro também é tempo, né? Então, assim, se eu tô pondo meu tempo, meu empenho, é um dinheiro diferente. É um dinheiro que também constrói, que também catalisa em crescimento. Mas é muito legal. Então, você falou 50 negócios até o momento? 53. 53. A gente... antes até que eu entrar nesse próximo ponto, eu achei muito legal quando você fala encontros de RI, porque a forma histórica de RI, né, isso posso me lembrar do meu tempo de mercado, é uma vitrine, né? Tá aqui os resultados, divulgação, relatórios que pouquíssima gente entende, a não ser que seja um especialista de mercado. E então, né, calhamaço desse tamanho de informação então o encontro de RI é um negócio legal, porque ele humaniza, ele dá a informação de uma forma que ambas as partes fiquem satisfeitas, ao invés só de uma coisa de mão única. E então, né, pensando nessa nova economia, até quase caminhando para o fim da nossa conversa, a gente falou naquela nossa primeira comunicação que a ideia é atingir 500 negócios com causa e até 1 milhão de investidores até 2030. Esse é o sonho. Esse é o sonho. Sonho se realiza. É isso aí, tem que botar no papel, né? Então, vamos lá, acho que mais agora até a gente já explicou o modelo da Tre, já falamos sobre o seu trabalho, a gente falou um pouco dos desafios do histórico da oferta e demanda, entendemos um pouco mais do que é dinheiro. Então tá, essa nova economia que a gente está chegando, quer a gente queira ou não, tem transformação geopolítica, tem inflação, tem meio ambiente, né? Qual que é a visão, então? Qual que é essa visão de 1 milhão? Aqui não, porque não 100 milhões de investidores. Qual que é esse mundo novo, essa nova economia, onde todos saem ganhando? Bom, quando a gente fala de mercado financeiro, os números são estrondosos, né? Trilhões e as grandes instituições financeiras movimentando muito, né? Então, assim, eu diria até que esses números podem parecer pequenos para algumas pessoas, né? Para quem navega aí no mercado financeiro, mas é um desafio, né? A gente encontrar 500 negócios gerando transformações positivas, fazendo a diferença e que se sustentem, né, no longo prazo, que tenham
coerência, walk the talk, né? É um desafio. A gente tem hoje já 53 negócios e é um sonho chegar em 500, a gente gostaria, vamos ver como é que vai caminhar essa jornada com os programas que a gente vem desenvolvendo, né? E 1 milhão de investidores também é um número que a gente queria, assim, falar para as pessoas. Hoje a gente olhar um banco de pequeno porte, ele tem ali uma carteira de talvez 100 mil, 200 mil investidores. Então, não é tão simples assim chegar em 1 milhão de investidores, mas se a gente pensar na população do Brasil, é um número para a gente falar assim, vou começar a mexer o ponteiro. Sim. Então, é um número, a gente fala um número quentinho, é um número que a gente gostaria de falar. Já temos mais de 1 milhão de pessoas com essa mentalidade, com esse olhar para uso consciente do dinheiro. E quando a gente fala para a ferramenta que a gente propõe, que não é mercado de capitais, não é bolsa de valores, não é corretora, a gente está falando aqui de uma plataforma coletiva, isso é muito viável. Porque um dos sonhos, quando a gente idealizou a TRE, era popularizar, né? É trazer esse acesso a esse tipo de ferramenta. Então, a gente não gostaria que fossem milhões de reais através de uma família rica ou através de 1 ou 2 pessoas. Todas as pessoas são importantes, né? Independente se veio de quem tem muito ou de quem tem menos, o legal pra gente é esse protagonismo dos indivíduos que querem gerar transformação. Seja você entrando com 100 reais ou com 1 milhão de reais. Então, para nós, o número investidores é muito mais esse olhar para quem está já experimentando uma nova forma de investir, né? Experimentando esse olhar mais consciente para o investimento. Independente do valor. Então, a plataforma que a gente tem hoje, ela é um empréstimo coletivo, a gente está falando de crédito, a gente está falando de regulamentação Banco Central, simples de operar, tarifas, prazos, tudo pré-fixado, e a partir de R$10. Então, é acessível, é para qualquer pessoa poder experimentar, e é assim que a gente quer gerar uma transformação, através das mãos visíveis de cada um, né? Então, para nós, é parte desse princípio. Eu acho que é uma questão de indicadores também, né? Porque esses são os indicadores de transação. Uhum. Mas quantas relações, em termos quantitativos e qualitativos, são criados para chegar nesse número de transações? Sim. Quantas vidas vão ser tocadas, quantas narrativas serão construídas, tanto do lado de quem está investindo dinheiro, quanto do lado de quem está tomando, quanto do lado de quem está produzindo impacto, quantas narrativas serão tocadas nesse sentido? Uhum. Talvez esse seja uma visão ampla do ecossistema que você está comentando. Porque a TRE é um agente que é especialista num tipo de transação, mas que conecta outros agentes do ecossistema, porque qualquer coisa que está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Então você tem outros agentes também trabalhando. Então é esse ecossistema que está... E podemos falar que toda a economia está se transformando desse jeito, a partir do momento que banco está olhando para... Grandes bancos estão olhando para isso, grandes empresas estão olhando para isso. Óbvio que ela não vai dar a mesma atenção que a gente que está focado nesse assunto está dando, mas está se transformando. Então, o ecossistema está borbulhando. Até para complementar, dentro disso que você trouxe, essa é uma interdependência, né? Quando a gente fala do fluxo que a TRE quer fazer, né, do nosso sonho de fazer uma pequena parte, de colaborar para esse fluxo saudável do dinheiro, a gente está falando, eu gosto muito da metáfora da água, que eu sempre abro os encontros contando desse fluxo da água. Por onde a água passa, ela gera vida. Então, se você tem uma terra ali muito seca e começa a passar uma mangueirinha ali de água, ali já começa a nascer uma plantinha, depois outra, e ali vai virando um ecossistema. Aí vem um bichinho, e vem outro, e aquilo vai florescendo e ficando muito grande. Então, para nós, o dinheiro deveria fazer esse caminho de chegar onde está seco, de chegar onde mais precisa para florescer novas plantinhas, novas flores, novos ecossistemas. E para nós, se chega nesses negócios que resolvem problemas, a gente está falando de chegar onde está seco. Então, a TRE, a gente poderia falar, vamos criar uma ONG, vamos criar... vamos resolver um problema. Mas para nós, a gente ser esse intermediário que ajuda o dinheiro a chegar em quem está resolvendo o problema, é impulsionar o empreendedorismo no Brasil, de quem está solucionando as questões sociais, ambientais, né, econômicas, culturais, em todas essas esferas. Então, para nós, é realmente ser um pedacinho, né, ser um agente de mudança, mas que a gente possa catalisar todos esses outros agentes de mudança que estão lá na ponta, né?
E pensando no aprimoramento das relações humanas como fruto, como resultado desse fluir, desse rio de dinheiro, como é que vocês enxergam que as relações humanas podem ser, pensando daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, qual que seria a visão dessas relações humanas com um ambiente onde o crédito é mais saudável, onde as expectativas são melhor alinhadas e não há excessos, né? E há sustentabilidade. Como é que vocês acham que os seres humanos vão se dar melhor, até pensando pós-pandemia? Agora temos que aprender quem sou eu, o que eu quero da vida. Como é que vocês acham que daqui 30 anos a gente pode estar, as relações humanas, nesse cenário? Olhando bem longe, hein? Eu acho que a gente vive também num fluxo de fazer e ser. A gente faz alguma coisa, empreende um projeto, empreende alguma coisa e aquilo transforma quem a gente é. Que a sua narrativa começa, aquele projeto que você se envolveu, começa a fazer parte da narrativa de quem você é. E você se explica a partir do que você faz. A partir do momento que você tem esse florescimento de uma nova economia, você vai transformando o ser que está envolvido na economia. Porque ele vai perceber coisas diferentes. E aí você estava falando sobre o paradigma do mercado, de oferta e demanda. Tem um outro paradigma forte que é o trabalho dignifica o homem, não é assim que fala? Qual é o trabalho? Qual é o trabalho? Quando você traz significado para esse trabalho, que ajuda a sociedade, ajuda o planeta a se regenerar, você tem um trabalho com T maiúsculo, né? Não é um emprego, você tem um trabalho. Sim. Você está numa obra. Isso que a gente chama de causa. Por isso que o investimento com causa tem essa relação. Eu não estou falando de um negócio qualquer, eu estou falando de um trabalho que muda a relação humana. Até porque investimento, a gente fala investimento como se fosse uma coisa, né? Mas não é um substantivo. Investimento é um verbo, né? É investir. É uma ação, né? É um negócio que vem de dentro e vai e se manifesta. E aí pode ser de uma forma saudável, pode ser de uma forma não saudável. E pensando nessa evolução, aí dentro da sua pergunta, a gente tem hoje uma questão de polarização muito grande. É um desafio, humano, social, político, né? Uma coisa complexa que a gente vive hoje. Mas eu acredito ainda, por mais que algumas pessoas enxerguem como utopia, eu acredito num modelo de fraternidade econômica, que poderia ser uma evolução do nosso capitalismo, né, para uma forma mais consciente de olhar, dentro de um modelo fraterno. Eu lembro de um exercício, não sei se você estava no Ecosocial, a gente fez um exercício muito legal, de um café da manhã, vou trazer esse case aqui, porque me marcou muito. A gente fez, tinha um grupo, a gente estava fazendo um encontro de desenvolvimento, e a gente se propôs a tomar um café da manhã juntos na manhã seguinte, isso era um dia final de tarde, e a gente se dividiu em grupos, né? Tinha uma pessoa conduzindo isso, e cada grupo ia cuidar de um grupo alimentar. Então, um grupo cuidou dos pães, o outro grupo cuidou dos ovos, carnes, enfim, outro grupo cuidou das bebidas, outro grupo cuidou das frutas, e a ideia era, você escrevia num post-it qual era o seu café da manhã ideal, sim, aquele que é perfeito para você, em detalhes. Nem é aquele café que você fica abarrotado de comida para desabotoar a calça, e nem aquele que você sai com fome. Aquele que é ideal. Você fala, nossa, eu acordei, tomei um café da manhã, foi gostoso, perfeito. Cada um escrevia no post-it, por grupo. Então, para mim, eu escrevi lá, eu quero um pãozinho com manteiga, meio mamão, papaya com granola, um chá orgânico de limão com gengibre. Cada um escreveu o seu café da manhã. E aí a gente separou por grupos alimentares, então todas as frutas vieram para cá, todas as granolas e grãos vieram para cá, os pães vieram para cá, e cada grupo cuidou de uma frente. Tinha um grupo também que cuidava do cultural, então teve uma pessoa que veio e trouxe uma poesia, uma pessoa que veio e tocou uma música no violão. Então a gente trouxe cada um cuidando de um pedaço. Cada um tinha o seu papel na economia, naquela microatividade. Eu estava no grupo que cuidava dos ovos. Então tinha gente que pediu ovos mexidos, teve gente que pediu ovo frito, cada um, né, cozido, tinham diferentes tipos de ovos. E a gente preparou todos os ovos. E aí tinha lá na mesa a mesa do Ricardo, do Renato, da Lívia, do Sérgio, do Marcos, né? De posição de cada um. Então aqui é um ovo frito, aqui é um ovo mexido, ali é um ovo cozido. A gente foi distribuir os ovos, o outro grupo distribuiu os pães, o outro grupo distribuiu as frutas. E no final todo mundo tomou o seu café da manhã perfeito.
Mas ele tinha pão de queijo, o meu não tinha pão de queijo. Essa é a lógica da fraternidade econômica. A necessidade do Ricardo é diferente da minha necessidade. E eu não julgo se o pão de queijo é melhor do que o pão com manteiga. Eu simplesmente entendo que a necessidade dele é essa e a minha é essa, e tem os dois. Porque se cada um exerce um papel na economia, tem para todos. Sim. Atendendo às necessidades de todos. Agora, se o Ricardo quiser acumular todos os pães de queijo para ele, vai faltar o pão de queijo do Renato. Agora, se cada um tem a sua necessidade, e ele não precisa do pão de queijo. Eu não preciso do pão de queijo, eu pedi pão com manteiga. Não preciso do pão de queijo. Não preciso acumular. Então, essa lógica da fraternidade econômica, claro, eu estou falando de uma brincadeira, de um exercício de café da manhã, mas se a gente trouxer para a realidade, a abundância não é uma coisa utópica. A gente só tem uma distribuição muito desigual. E aí eu não estou falando de socialismo. Socialismo seria todo mundo receber um pão de queijo. Todo mundo receber um pão com manteiga. Mas eu não quero pão de queijo. Então, a lógica da fraternidade econômica é o atendimento de necessidades de cada um dentro da sua realidade, tem para todos. Então, para mim, a evolução é ir nesse caminho. Aí, uma observação. Foi um grupo de pessoas que formou uma comunidade, de uma certa forma, com intimidade para conversar sobre as necessidades e sobre as ofertas, sem julgamento. Então, eu também acredito que parte da transformação econômica venha da economia da comunidade. Sim. De lugares onde as pessoas se conheçam e tenham capacidade de interação de com essa qualidade. Isso que eu ia falar, nesse exercício que você mencionou, o que me chamou a atenção foi a capacidade de escuta, né, de empatia. Fala, bom, então tá, você quer um pão de queijo, então eu sou do grupo de pães, eu vou lá. E assim, às vezes é tão simples quanto isso. Talvez seja isso que faltou durante todos esses anos, onde a gente criou essa escassez e criou os impactos ambientais e aí por diante. É escutar esse grupo de stakeholders, né? Tirar aquela concepção de que é uma pirâmide que vai afunilando, afunilando, afunilando. E no fundo não é pirâmide de coisa nenhuma, né? É uma coletiva, uma rede, né? Então, eu ia até você queria falar alguma coisa? Não, eu ia falar que o paradigma, um outro paradigma que está imposto, então é a matéria e o espírito. Ela está colocada nesse negócio. Sim. Não adianta você fazer uma economia de matéria se não tiver Exatamente. O trabalho de quem trouxe a poesia e quem trouxe a música tinha o mesmo valor de quem fez o ovo ou fez o pão. Porque cada um estava colocando o seu trabalho, seu talento, em prol do coletivo. Muito legal. Então, teve a pessoa que trouxe a poesia, esse foi o trabalho dela. Ela foi à noite pesquisar a poesia, no dia seguinte ela recitou a poesia, então esse era o trabalho dela. Então, se a gente olha, hoje a gente tem uma questão, né, do cultural, que muita gente não acessa, né, o elemento cultural, que é essa materialização do espírito, né? Sim. E o cultural é esse elemento, como é que eu mensuro? Quanto vale? A gente fica muito na matéria. Essa é a reintegração. Uma forma de mensurar, pensando em música, ou pensando em poesia, né? Eu gosto muito do conceito de ressonância, né, eletromagnética. Isso pode mover um motor, isso pode criar numa placa onde você dispersa um granulado e treme a placa de uma determinada forma, você coloca uma forma geométrica lindíssima. Essa ressonância de uma bela canção, de uma poesia bem recitada, assim, isso gera uma ressonância, gera uma harmonia. Né, sonora nesse caso, mas o visual também, mas pensando com isso como uma metáfora para essa coletividade, para essa fraternidade que você mencionou, é como se houvesse uma ressonância, uma harmonia de interesses, uma harmonia de empenhos, onde falar, ó, tá todo mundo satisfeito e o resultado vai todo mundo sair igualmente feliz disso. Muito legal, gostei desse exercício. Legal. Olha, eu ia até perguntar se vocês tinham considerações finais, se vocês têm últimas palavras, se vocês queriam falar mais alguma coisa. Deixo aqui, se vocês quiserem, fiquem à vontade. Mas para mim, essa última rodada aqui foi lindíssima para a gente fechar com chave de ouro. Tem mais alguma consideration? Vou fazer meu jabá, né? Eu falar Por pro favor. pessoal conhecer a Tre. Sim. Acessar nosso site, nossos reports para ver. É lá. Acessar nossos reports para ver como que a gente conta essa história, essa narrativa dos negócios, né, o impacto que eles geram, porque cada negócio, cada história é muito legal. E tem negócio de tudo quanto é causa, segmento, área da saúde, educação, vestuário, tem de tudo, né? E aí cada um se conecta de uma forma.
E a gente vai em breve começar a lançar novas rodadas de investimento, então fiquem atentos, porque quem quiser começar com R$10 para experimentar, para conhecer, a gente é uma alegria. www.treinvestimentos.com.br. Isso aí. Eu tenho mais que agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, né, Renato? Obrigado pelo convite, Guilherme. Isso, para mim, é um aprendizado e é também um estímulo de compartilhar um pouco do que a gente tem pensado e visto na nossa vida, nas nossas conexões. Também agradeço muito o espaço e você por ter lembrado de mim aí da TRE, pelo convite. Legal. Muito obrigado, então, novamente, para vocês dois. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.